Deus é de muito valor. Pagar o preço, pagar a dívida, para que nós pudéssemos. Então, a gente não está falando para pessoas normais, pessoas comuns, mas estamos falando para pessoas que têm dentro deles um genes, um perdendo a vida eterna. Porque são dois caminhos, não é? Porque são dois caminhos, não é? Toda pessoa sabe disso. Há um quadro muito antigo que mostra os dois caminhos. E um homem decidido ali. Qual o caminho ele tomar? O caminho estreito ou o caminho largo? Isto é, o caminho com Deus ou o caminho com o mundo? E isso eu deixou um livre-arbítrio para que cada um pudesse escolher de qual lado ou qual caminho tomar e decidir o que ele vai fazer, como ele vai cultivar para a vida eterna. Porque quero falar para vocês que nós não vamos ter vida eterna quando chegar aquele dia, quando aquele grande acontecimento vier e tiver aquelas transformações de corpos. Mas nós já estamos vivendo vida eterna nessa noite. Amém. Você quer que eu te prove? Essa palavra que nós falamos dela, ela é uma palavra para hoje, para ontem, ou ela é uma palavra eterna? Você acredita que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é eterna? Amém. Então, quando eu estou abrindo esse livro, o que eu estou abrindo? A eternidade. Um livro didático comum? Ou estou abrindo eternidade? Porque aqui trata de palavras de vida eterna. Então, quando você vem a um culto como esse aqui, você está vindo porque você tem uma alma que ela veio de Deus, porque nós viemos por Cristo, nós estávamos escondidos ou guardados em Cristo e fomos manifestados nesse tempo para produzir frutos do Espírito Santo, frutos da palavra. Por isso que quando você abre a Bíblia, você está alimentando, você está comendo de algo que pode tanto te ajudar para a vida secular, para o dia a dia, para o cotidiano, como também pode te ajudar a crescer para a vida eterna. Porque hoje nós temos duas condições de sair de uma reunião como essa. E nós sabemos, a palavra fala que o povo de Deus, no diabo, eles se ajudam para melhor. É isso, a Bíblia fala isso. Mas o mensageiro fala, nós temos duas condições quando a gente vai em um culto, em uma reunião. Ou nós saímos melhor, ou saímos pior. Agora, eu vou te mostrar que há várias formas de nós sairmos melhor. É quando você vem aqui e você chegou aqui cansado, desanimado, descrente, porque nós somos humanos, temos cargas, temos falhas, erramos, não conseguimos conquistar os nossos objetivos. Passam os dias, você não consegue fechar com o seu objetivo, alcançar a sua meta, passa um mês, passa um ano, e assim, nós estamos aqui e estamos buscando alcançar nossas metas, mas não fechamos às vezes. Isso não quer dizer que nós somos ruins, que temos falhado, ou que Deus não está nos abençoando, mas isso mostra que nós estamos em um processo, em uma caminhada. Só que você está no processo é um bom resultado. É como uma pessoa que ela leva um currículo para uma empresa e ela fica ansiosa esperando uma aprovação para que seja chamado. E ali, quando é chamado, tem muitos
candidatos. Então vai ter que passar por uma avaliação. E a pessoa não pode simplesmente dizer assim, não, eu enviei um currículo, o meu currículo é o melhor currículo. Eu tenho base no que eu apresentei no meu cargo, na minha profissão ali. Mas agora vai ter que passar por uma avaliação. Eu vou desistir, porque eu não vou dar conta. Mas meu irmão, meu amigo, é um processo. E só que você foi selecionado, alguém te falou, você foi selecionado para o processo seletivo da empresa, para que você possa vir fazer os testes e efetivar. Assim é a nossa caminhada, nós entramos em um processo. E nós fomos selecionados, que a palavra fala que você foi escolhido. Então, durante esse processo, nós passamos por testes, por aprendizados, nós enfrentamos desafios, mas isso não quer dizer que você vai ser reprovado, porque há um ditado que diz que você tem que confiar em você. Assim o mensageiro tomou a vida eterna, a predestinação. Ele falou assim, chegou ao ponto, tem um hino, né, que fala, se no arrebatamento subir 1000, eu sou um, subir 100, eu sou um, 10, eu sou um, se subir só um. Mas isso, meu Tiago, isso não é muito grande? Hã? Você é um egoísta, se tiver só um, ele não quer ser ele. Não, isso é convicção. Isso é ter certeza, isso é querer. Por isso que Jesus falou, o céu é tomado por esforço. E só de nós estarmos aqui nessa noite, você está mostrando que você está se esforçando para conquistar o céu. E eu te falo que quando você reúne aqui, você vem para adorar, como eu pude ouvir o louvor, a adoração. Porque uma coisa é cantar, outra coisa é você conseguir elevar o seu louvor a um nível de adoração e trazer a presença de Deus. E quando você faz isso, então o céu se move. E aí nós podemos sentir aquela presença, como diz também o hino, não sei se é o céu que desceu ou se nós subimos, mas há uma mistura, né? Mas realmente nós criamos aqui uma atmosfera onde a presença de Deus vem se manifesta, como ele fez nos antigos tempos. Ele sempre mesmo ontem, hoje, eternamente, ele fez isso lá. A presença de Deus era manifestada ali naquela tenda, naquela arca. Depois veio para o templo e chegou a hora e Jesus foi confrontado por aquela mulher. Ela falou, mas não é em Jerusalém que ele vem, que nós devemos adorar? E Jesus disse, e aquilo também serve para nós. Ele falou, a hora vem. A hora vem. Essa palavra está no futuro, não é? A hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E nós adoramos em espírito e em verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Quando você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, que é o reino dele, ele diz, buscar primeiro o meu reino, e as outras coisas ele vai te dar, serão acrescentadas. Agora, olhe bem, se eu não tiver nada de água dentro desse copo, eu vou pedir ao diabo e falar, eu não bote uma água nesse copo para mim. Mas se eu tiver meio copo de água, eu vou pedir para ele acrescentar água no copo, não é? Por quê? Porque o copo já tinha água dentro. Então, quando Deus fala, e nós devemos observar a Escritura, pautar e observar a palavra, a expressão, ele fala, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Só tem jeito de acrescentar aquilo que você já tem. Então você já é dono de tudo, você já tem. Agora
propósito de Deus era fazer isso com a igreja. E ele prometeu que ele teria uma igreja nesse tempo que ela daria resposta à altura daquilo que foi dado lá na igreja primitiva, que foi a igreja efesiana. E o mensageiro falou sobre isso. Ele falou que nós somos a igreja efesiana. Nós temos que produzir como aquela igreja produziu. Por isso nós temos que voltar àqueles princípios. Nós temos que ser como era aquela igreja. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa noite, na continuidade do assunto que nós estamos falando. Amém? Até aqui tudo bem? Vamos colocar de pé. Nós vamos ler aqui a escritura para nós darmos seguimento. Tá bom, muito bem. Nós temos aqui, está nos visitando nessa noite, Ana Lúcia, Maria Silvana e Viviane. Quem são essas? Viviane, Ana Lúcia e Maria Silvana. Também das crianças, né? Deus abençoe, você é sempre bem-vindo à casa de Deus. Sinta-se à vontade para adorar. Você veio aqui para adorar a Deus e este é o lugar. Sinta-se à vontade. Amém. Amém? Vamos ler aqui para nós tomar como base. E o título é Voltando ao Primeiro Amor, que é falando sobre a igreja de Efésio. E nós vamos ler em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Nós temos também o privilégio de ter a ilustre presença da nossa irmã anciã, irmã Suede, a mãe do irmão Jânio. Está conosco também. Deus abençoe. Amém. A Suede, a gente teve um tempo junto, né, irmão Jânio? Tempo de infância. Então, assim, é como da família para nós, né? A família Valeiro, que já está misturada com a nossa família também. A nossa igreja a gente conhece de longas datas, né? De décadas. Deus abençoe, Deus continue te fortalecendo, minha irmã. Vamos ler aqui Apocalipse, eu disse, né? Capítulo 2. Aqui no verso 4. Nós vamos ler só o verso 4 aqui de Apocalipse 2. Encontraram todos, né? Amém. Aqui diz o Espírito: tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade, ou que deixasse o teu primeiro amor. E, Senhor, nós pedimos que tu possas acrescentar as ricas bênçãos do pensamento, a leitura da Sagrada Escritura que acabamos de ler nesse momento, que possa ser edificada e trazer luz para as nossas vidas, para os nossos corações, que realmente possamos sair daqui nesta noite abençoados e melhor do que nós chegamos aqui, porque nós vamos sair cheios da tua presença, da tua palavra, do precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, poder sentar. Eu disse para vocês que nós temos duas formas, né? Antes de falar, vamos concluir o assunto. Eu lembrei de agora. Nós temos duas formas de sair daqui, ou melhor ou pior. Isso é, porque você vem num culto como esse aqui, e às vezes você é envolvido, querendo ou não, somos envolvidos em algo espiritual aqui. Aqui cria-se um espírito, uma atmosfera espiritual. E então você tem que receber a palavra e deixar ela entrar para o seu coração. Porque nós, às vezes, como eu disse, a gente tem carregado, a gente tem cansado, né? E às vezes você chega ao ponto que você vai se libertando, aqui vai
Bíblia diz que a pessoa, às vezes, Deus vem e liberta ele, limpa ele, e ele sai porque aqueles espíritos o deixou. Mas aquela pessoa, porque nós é que somos os detentores disso. E aquela pessoa, às vezes, ela anda por lugares e aí ela perde aquela presença, perde aquela experiência, e então a casa fica vazia. E o que diz a palavra? Que aí já não volta mais os mesmos espíritos que estavam, mas volta mais 7, não é isso? Volta pior do que o primeiro estágio. Por isso nós temos que vir aqui e nós temos que receber, entregar, porque nós falamos, você vem e você entrega, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Então nós temos que realmente entregar, mas nós temos que deixar, nos esvaziar de nós mesmos, do ego, de tudo, e receber aquela porção que o Espírito Santo traz para preencher todas as lacunas, todos os espaços. Aí você vai sair abençoado. Aí você vai sair, como é o costume de dizer, você vai sair com as suas cargas, suas baterias recarregadas, para enfrentar mais dias, mais semanas, até que você tenha oportunidade de outra vez congregar e receber de novo. Porque quando a Bíblia fala é de fé em fé, é de glória em glória, até você receber o grande sacramento. Enquanto nós estivermos aqui, Deus tem porções para derramar sobre nós, cada dia, cada tempo. Deus manifesta a sua porção para o seu povo. E nesta noite eu creio que Ele tem uma porção para mim e você. Amém? Ele tem promessa para nós. E as promessas de Deus não falham, jamais falhará. Elas são eternas. Então, bem, nós lemos aqui Apocalipse capítulo 2, verso 4. E nós vemos que aqui, no contexto, diz que essas cartas, as 7 igrejas da Ásia, a primeira carta, ela foi escrita à igreja de Éfeso. E aqui diz assim, ó, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas ele diz, tem porém contra ti que deixaste o primeiro amor. E é justamente o que a igreja não pode deixar. É a verdade, é o amor. O amor para com o seu irmão, o amor para com Cristo, o amor para com a palavra. E nós temos que cultivar isso. Porque, olha bem, quando você olha, voltando ao primeiro amor, você olha aqui e você vai entender que a igreja, ela precisa de se identificar. E no entanto, Jesus identifica que existe um problema grave quando diz deixaste o primeiro amor. Não se tratava de falta de atividade, mas de falta de paixão, motivação e intimidade com Cristo. E nós precisamos de saber que nós não podemos perder essa intimidade com Cristo. E é o que quero mostrar de uma geral para vocês. E é o que tem acontecido. Porque a palavra fala que chegará um tempo em que as pessoas teriam comichões nos ouvidos. E elas voltariam às fábulas, voltariam aos intelectos, aos pensamentos, aos razonamentos, aos ensinamentos humanos, quando nós temos que observar que nós não temos que buscar colocar ou basear a nossa salvação, a nossa fé em pensamentos humanos, porque a palavra deixa claro que o homem falha, os pensamentos falham, a única coisa que permanece é a palavra de Deus. E se nós queremos permanecer
não pode mudar os propósitos. Você quer uma experiência, você quer ver como que funciona essa palavra para nós? É como funcionou lá na igreja primitiva. Lá eles tinham a evidência do poder de Deus. Lá eles tinham o poder de Deus manifestado no meio deles de tal forma, de pessoas, meu irmão, pense bem isso, pense bem, um tempo vindouro como aquele, passando perto das pessoas que estavam enfermas, e só a presença, aquela presença, porque a Bíblia fala da sombra, mas nós sabemos que aquela presença envolvente que estava em torno daqueles apóstolos, daqueles discípulos, curava as pessoas, libertava as pessoas, as pessoas se sentiam bem de estar próximo deles, gostavam de conversar com eles, porque aquilo surtia efeito, aquilo tinha um significado, era significativo na vida daquela igreja. E a mesma coisa, se nós queremos que isso venha acontecer, e temos que voltar a ser como a igreja primitiva, isso também tem que estar nos cercando. Isso tem que ser um desejo que está em nossos corações. Isso tem que arder dentro de nós. Mas sabe o que aconteceu em pleno século XXI? Perderam o primeiro amor. Perderam a evidência. Estamos 2025 anos depois de Cristo. Só vimos contar a história. Aqueles discípulos, eles andaram com Jesus. Eles tinham a evidência viva. Eles provaram, eles sentiram, eles estavam juntos quando Jesus curava, quando Jesus libertava, quando Jesus ressuscitava. Eles estavam ali do lado, eles tinham propriedades para falar daquilo que Jesus estava fazendo. Aquilo era a igreja presbiteriana. Mas eu te digo, meu irmão, e você sabe disso, que nós temos um livro de Atos, ele não terminou, ele está sendo escrito, porque os Atos dos Apóstolos são os relatos, são os acontecimentos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que os 4 livros, eles são guardiões. Se você pega Marcos, você pega Lucas, Mateus, Marcos e João, eles são guardiões do livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos o homem, nós temos o boi, nós temos a arca, nós temos os 4 animais representados que estão guardando esse livro. Oh, meu irmão, isso não pode perder a expressão, porque o livro de Atos, o profeta mensageiro da era, veio dizendo para nós: o livro de Atos dos Apóstolos está sendo escrito nessa noite, porque ele é uma continuidade. Não terminou, esse livro ainda não encerrou, porque nós estamos aqui e nós somos Atos da igreja primitiva, por isso que fala Atos dos Apóstolos. E você é quem? Você é um seguidor, você é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a Escritura está vindo nesta noite, e ela continua sendo escrita, e tem que produzir os mesmos frutos, as mesmas evidências. Agora, eu disse, nós estamos há 2025 anos do nascimento, ou da morte do Senhor Jesus Cristo. Tem se passado, porque você vê a história antes de Cristo e depois de Cristo, e aqui estamos nós. Não vimos, não estávamos lá, mas nós carregamos as evidências, porque por fé, vai lá em Hebreus 11, você vai entender isso, que é por fé, é pela fé que nós vamos alcançar essa bênção, essa graça, essas virtudes, e saber que o poder de Deus tem que estar aqui como estava naquele dia, porque a palavra vem dizendo que a sua fé tem que voltar a ser como era a fé da igreja primitiva, da igreja efesiana. Temos que voltar àquele primeiro amor, temos que ter as mesmas
E Deus nos deu uma mensagem nesse tempo, uma palavra que ela veio para restaurar o caminho, para trazer de volta tudo aquilo que foi perdido durante as eras, tudo aquilo que a Lacusa comeu, o pulgão comeu, tudo aquilo que os pais insetos comeu, tudo aquilo, meu irmão Marcelo, tudo aquilo, os quatro evangelhos trouxe de volta e jogou para nós, falou, está aqui, vocês têm a evidência, e vocês podem viver essa experiência. Você pega o livro do apóstolo, você pega o Evangelho de São João, pega o Evangelho de São João, e você vai entender que ali ele está falando, os outros evangelhos, cada um trouxe um ponto de vista, apresentando o Senhor Jesus Cristo, mas quando você pega, não desfazendo, porque cada um tem o seu lugar, mas quando você pega o Evangelho de João, que está representado pela água voando, você vai entender que ali tem algo sobrenatural, tem algo peculiar naquilo ali, tem algo naquilo ali que está cruzando as dispensações, as dimensões. Que aquilo está levando de uma extremidade a outra, tirando da terra e te levando à eternidade. Aonde está o poder de Deus? Onde está a presença de Deus? Nós não vamos encontrar Deus aqui na terra, simplesmente falar, mas Deus está onde? Foi isso que disse. Quando chegar aquele tempo de falar que Ele está no monte, ou está naquela igreja, ou está naquele lugar, não creiais, porque Ele não habita nesse lugar. Onde Deus está nessa hora, Deus está onde está a sua palavra. Porque diz a Escritura, aonde estiver o corpo, aí se habitarão as águias. E nós estamos aqui para alimentar do corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra, com poder e manifestação. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu não venho trazer para vocês uma palavra demonstrativa, uma palavra de sabedoria, de eloquência, mas venho falar pelo poder de Deus, porque é aquilo que eu aprendi, e é o que nós temos que fazer. A igreja tem que aprender isso, nós temos que buscar na palavra as evidências do Espírito Santo, elas têm que estar vivas em nós, nós temos que ser. Se perguntar onde está aquela mesma igreja, onde está aquele poder que manifestou na primeira era, onde está o poder que curou na porta formosa, quando chega aqueles dois homens e diz ali, nós não temos ouro, nós não temos prata, não tinha, estava desprovido, mas disse que nós temos, nós estamos, é isso que a igreja precisa. É isso que você tem que ver nessa noite. Chega uma pessoa que necessitada, precisando de uma libertação, porque nós estamos vivendo uma era neurológica, onde as pessoas estão todas precisando, é opressão, depressão, tudo que você pensa que o diabo poderia colocar de carga no ser humano, ele tem colocado. Levando as pessoas, não se ouve um tempo em que se fala mais de suicídio do que esse tempo que nós estamos vivendo. As pessoas chegam a um ponto de dizer, como diz a Escritura, chegam a um ponto de falar, não tem na vida contentamento, e pensa que a vida é resolver o problema.
entrarmos na nossa promessa, entrarmos naquela cidade que está preparada já. O Senhor Jesus Cristo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Agora ouça o que ele diz aqui, ouça, amigos, se a única coisa que ele quiser é ensinamento intelectual, obtenha algo diferente disso, e você nunca será apto para obter ensinamento que você tenha obtido representação. E essa é a razão pela qual eu creio que você vem do leste, do oeste, do norte e do sul. A palavra vivendo manifesta, e isso é o que você precisa, e é isso que nós buscamos. Precisamos de representação. Aí você pergunta: mas vocês estão reunidos aqui nesta noite no nome de qual sistema, de qual denominação? Nós estamos reunidos aqui nesta noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso representante. Essa é a bandeira que nós carregamos. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso general. Ele que vai à frente desse trabalho. Ele que vai à frente desse negócio. Amém? E não tem representação. Você tem representação aqui nesta noite. Somos bem representados. Observe agora como ele fez o seu caminho no princípio, pois seu profeta no princípio, ele nunca mudou isso. E o que ele veio fazer? Trazer salvação. É o que diz a palavra: salvação ele traz debaixo de suas asas. Trazer salvação. Ele justificou. E é isso aqui que nós precisamos de buscar com experiência. Ele o justificou. Você já foi justificado. Você é justo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu nos Romanos e diz: e não há condenação para você. Você é justo. Quem te justificou? Cristo Jesus. Não foi o tabernáculo da vida que te justificou, ou o tabernáculo fulano, ou ciclano, ou igreja. Não. O Senhor, o único que pode fazer isso. E aí nós passamos pelas 3 etapas. Ele te justificou. Depois ele te santificou. E mas aí como é que faz? Eu ainda falo, eu erro, eu peco. Eu também falo, peco. Mas tem um sangue propiciatório, tem um sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que foi aplicado em você. E esse sangue te limpa, te purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Quando ele olha para você, ele não vê pecado porque ele olha através do sangue. E quando ele olha através do sangue, ele te vê limpo. E se Deus te vê limpo através do sangue do Senhor Jesus Cristo, quem é o diabo para tentar te acusar, meu querido? Quem é ele para tentar lançar seta contra você, se você está debaixo do sangue? Porque você foi agora santificado. E então ele veio e enviou o Espírito Santo e fogo. Para quê? Para queimar o pecado. O pecado dele, e ele mesmo agora está habitando em você. Porque de uma vez por todas, diz a palavra, ele aniquilou o pecado de nossas vidas. Amém. Não do mundo. A palavra fala que ele aniquilou o pecado de nossas vidas. Porque todo aquele que ele justificou, esse também ele santificou. E ao que ele santificou, ele então enviou o Espírito Santo e o batizou. E o selou com esse Espírito Santo. E então, agora que nós somos, a Escritura fala: você é uma nova criatura. Ou outra expressão, você é uma nova criação. Você já não é mais aquele que veio em pecado, que estava destituído da presença dele, que não foi encontrado. Agora você é uma nova criação em Cristo Jesus. Oh, isso é maravilhoso. Ele promoveu isso. Ele promoveu isso para as nossas vidas. E sabe o que ele fala no 140 do parágrafo dessa literatura da mensagem? Ele aplica na terra. Ele aplica na terra que ele vai usar o mesmo plano de redenção. Olhe bem, se arrependeu, foi batizado na água, isto é, por Noé. Agora, Jesus veio e a santificou pelo derramamento de seu sangue.
para queimar o pecado. E agora ele aplica na terra que ele vai usar o mesmo plano de redenção. E depois nós vemos a primeira coisa, batismo na água por Noé. Jesus veio e a santificou pelo derramamento de sangue sobre ela, e ela reclamou. E na nova terra que há de vir, há de ter o batismo de fogo para limpá-la de todo o pecado, de todo o germe, toda a enfermidade e tudo que há. Tudo que é fora, todo demônio, todo germe. E o que ele fará? Ele fará tudo de novo, algo novo. E ele diz aqui: e vi um novo céu e uma nova terra. Você se torna uma nova pessoa, amém? Não simplesmente remendado, não simplesmente remendado por se unir com aquela igreja ou tratar de passar por uma nova página, mas você é completamente uma unidade nova em folha. Deus toma o velho homem, quando ele fala isso, você também, irmã, está incluída. Toma o velho homem, velha mulher, e o queima completamente com o quê? Com o fogo do Espírito Santo. E o fogo vem ele mesmo, envia então abaixo a sua representação. Nem o homem, diz a palavra, nem o homem pode vir a mim, a menos que meu Pai me traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim, e eu não lançarei fora. Agora, você é o mesmo homem na estatura que você era quando Deus te chamou. A mesma mulher, mas você vê o que isso fez? Uma regeneração. A velha vida passou, os velhos desejos passaram. Então você era um instrumento. Nós éramos um instrumento, ou para ser um instrumento do diabo, um instrumento de Satanás. Mas o que ele fez? Agora você é redimido. Isso é o que o mundo será, o mesmo modo, redimido, um novo céu e uma nova terra. Simplesmente como você é uma nova criação. E você foi restaurado. E agora nós precisamos de entender que Deus enviou isso, Deus enviou o Espírito Santo, Deus enviou esse poder de regeneração, poder de transformação. Para quê? Porque ele precisava de trazer a evidência do Espírito Santo outra vez. Agora, não só em Cristo, não somos apóstolos, mas trazer um espírito de vida eterna a mortais, como eu e você. Glória a Deus. Já pensou o que é isso? Deus aplicar em nós. Olha, você não é uma matéria comum, você não é uma pessoa simples como, não, eu sou um simples irmão. Não. Deus investiu em você. Mas não foi pouco, não. Usou a vida dele. Ele criou seu filho aqui, para que ele pudesse pagar o mais alto preço que dinheiro nenhum era capaz de pagar. Ao ponto do Senhor Jesus Cristo, quando ele orava no Getsemane, ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, meu irmão, quando ele orava e a cena se enrolava, e ele sabia que eu dependia dele, que você dependia dele, que as gerações dependiam dele, que as eras futuras dependiam dele, que para nós entrarmos naqueles portais eternos dependia dele. Então, quando ele orava e aquela cena começou a se desenrolar, e quem sabe ele viu nós passando por ali,
com coisas perecíveis, infundáveis, ou com tempo de validade, mas nós fomos resgatados da lei, da morte, do pecado e do inferno, para vivermos eternamente com Ele. E esse é o processo aqui nessa noite. Você está no processo para entrar na eternidade com Cristo e viver eternamente. Amém. Contar a sua história, porque o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, que foi levantado, venceu por mim e por você, e nos deu o direito agora de entrarmos na presença dele. A minha Bíblia te fala, naquele tempo, na antiga aliança, um sacerdote ou um rei não podia fazer o serviço do sacerdote. Cada coisa estava no seu lugar, cada coisa tinha o seu, a sua, como que é dito, a sua equivalência. Havia uma ordem, uma sequência, mas quando o Senhor Jesus Cristo disse lá na cruz do Calvário: Pai, está consumado, a obra da redenção foi consumada. Aí agora Ele te fez rei e sacerdote. Amém. Sabe aquele lugar que só podia entrar o sacerdote, no Santo do Santo não podia entrar, porque ele estava na presença de Deus. Então somente o sacerdote podia entrar, ou o sumo sacerdote podia entrar ali. Então o que ele fez? Quando ele disse está consumado, e houve aquele grande terremoto, então o véu do templo rasgou e abriu, tirou a cortina, e agora você tem, e eu te digo aqui nesta noite, você tem liberdade de entrar na presença dele, você tem liberdade de tomar da palavra e ver a glória da Shekinah, você tem liberdade de ver o milagre do fogo subindo e descendo, como aconteceu naquele dia. Agora não é mais só para sacerdote, mas ele te fez rei e sacerdote. E ele te fez mais ainda que mensageiro. Ele te fez embaixador. Você tem a escritura na mão. Nós estamos em terra estranha. Realmente, essa terra não é nossa. É uma terra estranha. Mas você tem a escritura e você está na embaixada. Eu estou na embaixada aqui nessa noite. E nesse lugar não tem como. Não há inferno que pode me mover. Porque ele nos fez embaixador. E nos orgulhou, nos deu a escritura. Eu já falei sobre isso, vocês conhecem a história, como funciona uma embaixada. Também, vamos à frente aqui. Ele te fez melhor. Então, esse é o lugar que ele te colocou. Eu espero que, numa altura dessa, um culto como esse, você não está mais só sentado nesse banco de madeira, mas você está como estava na carta dos Efésios, está sentado em lugar celestial. Ele está trabalhando no seu coração aí nessa noite. Você que me ouve também, se você tomar essa palavra e dizer, eu quero para mim, eu aceito isso para mim, esse é um bom para você. Esse é um bom lugar para você estar nessa hora. Então você vai receber também essas bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. Então deixa eu vir aqui mais um pouquinho, né? Então, agora, depois de tudo isso que Deus fez por você, te redimiu, te encheu, te selou com o Espírito Santo, agora você tem a evidência do Espírito Santo. No parágrafo 178, ele diz assim, no segundo parágrafo, aqui, ele diz assim, ó, agora você tem a evidência do Espírito Santo, e é quando você recebe a palavra, não algum sistema, mas tem um claro entendimento. Como você sabe, a palavra é de claro entendimento. Observe aqui que encara a si mesmo. É isso, né? Não é aquele negócio de chegar aqui e dizer para você, irmão, Deus me deu uma nova revelação, uma nova luz. Deus me deu um novo entendimento dos selos, dos trovões. Não. Olhe bem, vou ler de novo aqui, para vocês entenderem. Como você sabe, a palavra, ela é de claro entendimento.
os dias de parto de milagre não ficaram? Não, essas coisas que nós estamos vendo ali, não, isso aí é uma personalização da igreja lá primitiva. Isso aí não é para agora, não, é diferente, é outro tempo, é outra dispensação, sim, é outra dispensação, mas nós estamos vivendo a última dispensação da era da igreja. E se você olhar na Escritura, ela está dizendo que a nossa fé não é o que diz, mas nos dias da volta do sétimo ano, quando ele tocar a sua trombeta. E você vai lá na Escritura, onde ele fala: esse foi o que você viu, o profeta Elias, antes que veio o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Malaquias, não é? Que escreveu isso. Então, que o que é converter? Converter é voltar a ser igual. Converter. Você está indo aqui, mas você quer voltar. Então você terá que fazer uma conversão e voltar para algum lugar. Então o que está dizendo a palavra? Vai converter, vai voltar a nossa fé a ser igual à fé dos nossos pais primitivos. E as mesmas evidências, e o que aconteceu naquele dia, tem que acontecer aqui também nessa noite. Senão ele não é o que a Escritura diz. E eu creio que ele é capaz de cumprir a sua palavra a cada coisa do que ele disse. Um dia eu fui questionado, a pessoa falou: mas como é que vocês acreditam na Bíblia? Da forma que vocês acreditam. Essa Bíblia que escreveu ela foi um comedor de feijão. Eu falei: pode ter sido um mortal como eu e você, mas por inspiração. Agora, eu não creio, não é só porque está aqui, mas é porque os meus olhos vão declarar a glória dele. Eu já vi a presença de Deus, eu já vi o poder de Deus ser manifestado. Eu sei que ele é capaz de fazer o que ele prometeu. Então já não é pelo que eu estou lendo, não é pelo que eu estou falando aqui, mas é pelo que eu já vi e pelo que eu estou vendo. Deus fazendo a sua palavra viva no meio do seu povo. E como que isso prova? Com prodígios, sinais e maravilhas. Amém? Ó, está ali em Malaquias capítulo 4, verso 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Nós somos os filhos, viu? Porque nós somos frutos daquela igreja, não somos? Então nós somos os filhos daquele povo, daquela geração. Então o que ele vai fazer? Converter o coração dos filhos a seus pais. Para quê? Para que ele não venha e vire a terra como maldição. Porque isso era antes daquele grande dia. Por isso que Deus, antes dele enviar juízo, ele envia uma palavra de salvação. Por isso ele sabia que ele tinha que enviar um homem, ele enviou Cristo. A redenção veio para nós, sangrou na cruz do Calvário, para que nesta noite eu pudesse dizer que eu fui livre da lei do pecado e da morte. E eu estou em Cristo Jesus, e eu sou uma nova criação, e já não tem mais condenação do mundo contra eu e você. Oh, meu irmão, isso é algo maravilhoso. Eu parei no meio do parágrafo aqui, né? Mas deixa eu ler mais um pouquinho. Bem, você diz: eu vejo isso fazer e aquilo e tudo mais. Ó, sim, os joios vivem da mesma maneira, mas tem que ser a palavra completa. A palavra completa. Para ser a noiva, você tem que ser parte dele. E ele é a palavra. Vê? E que parte dele você é? A palavra que está prometida para esse dia, quando ele chama a sua noiva, vocês são parte disso. Captem isso agora. Não perca o que eu estou dizendo. Notem, ele faz dela um lugar apto para viver por toda a eternidade de sua palavra. Então você está vivendo dentro desse espaço chamado eternidade, porque você está vivendo da palavra de Deus. E cada palavra da Bíblia, diz o mensageiro, são pensamentos de Deus, dispostos na forma de sementes. E se for recebida pelo ser humano e falada pelo mesmo pensamento que materializou
Se a palavra que você está ouvindo aqui nesta noite, elas são sementes, se for recebida pelo ser humano, se for recebida por você, e falada pelo mesmo pensamento que materializou a Bíblia, faz as coisas acontecerem. Quão poderosa a igreja poderia ser? A Bíblia diz que a mente de Cristo esteja em você. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você crê que você é um filho de Deus? Esse é o pensamento do seu coração? Então a Bíblia fala que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então você é uma expressão de Deus. Você é um filho de Deus. Você crê que você tem o Espírito de Deus a seu favor? Então você tem. Ah, mas eu preciso de algo de Deus. Então é só pedir, porque você tem direito. Ele falou que se você está buscando o reino dele, essas coisas ele vai acrescentar para você. Você tem direito à vida eterna com Cristo. Amém? Agora deixa eu só mais um pouquinho aqui nessa mensagem do verso que esse cara, ele fala assim, ó, agora, pense bem nisso aqui. Seus pensamentos, se eles se tornarem expressão, como Deus disse, haja um mundo. Antes foi um pensamento, mas quando Deus disse, meu Tiago, o mundo veio a existir. Era um pensamento, antes que houvesse uma palavra, tinha que ser um pensamento. Então, Deus, na criação, criou o mundo primeiro pelo seu pensamento, então ele falou, e o pensamento expressado se materializou. Entende o que eu quero dizer? Então, qualquer coisa que você pedir, por isso que a Bíblia fala, tudo que você pedir em meu nome será feito. E ele falou daquele que me busca, me achará. E ele não pode falhar nisso. Como eu disse, ele não pode falhar. Se ele curou ano passado, ele cura hoje, ele liberta, ele salva tudo. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. As pessoas é que mudam. As pessoas é que perdem a fé, perdem a esperança, perdem as expectativas. E quando nós perdemos isso, nós perdemos muita coisa. Por isso que você não pode vir eu vou lá essa noite só para. Eu tenho que ir, hoje é domingo, eu preciso de ir. É um descarrego de consciência, né? Porque senão eu vou passar uma semana pesarosa e as coisas podem acontecer. A pessoa às vezes não conseguiu vir, aí quando é amanhã, acontece alguma coisa, já aconteceu, porque eu não fui um culto ontem. Não é assim, não. Isso aqui, ó, um culto desse não é uma boleta, não. Você não pode tomar um culto para revelar uma boleta que você tem que carregar, que você tem que fazer, porque senão você não vai receber. Não! Você tem que vir aqui porque você tem expectativa. Você tem que aproximar de Deus crendo que Ele existe. Você tem que vir aqui porque você quer um encontro com Ele. E eu te digo, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso te dizer, porque eu estou falando a palavra. Ele vem aqui para te encontrar. Não tenho dúvida do que eu estou falando. Eu não vim aqui só porque alguém não pôde ver. Eu vim aqui porque nós fomos comissionados, você também. Há uma comissão. Por isso que a Bíblia fala que você tem que ser sal para provocar sede. E você tem que ser luz para brilhar. Só para brilhar nas terras? Não. Para ser caminho para alguém. Porque se Jesus tiver que curar essa noite, como que ele vai fazer isso? Através de nós, não é? Ou você acha que tem outra forma? Ele não vai enviar um anjo aqui. Já foi questionado. Não, mandar um anjo lá, um profeta, alguém. Não, lá tem os pregadores, lá tem profetas, lá tem homens inspirados. Nós estamos aqui, você, cada um de nós somos uma representação viva. Ele falou que foram as mãos agora. Você acha que foram as mãos sobre os enfermos, eles serão curados? Você acha que é só para o pregador? Não, isso é para você. A Bíblia, ela cabe no teu coração. A Bíblia é para você. A Bíblia não é para o pregador.
apóstolos tivessem em Goiânia hoje, pode ser Pedro, pode ser Paulo, pode ser um dos apóstolos, tivessem em Goiânia hoje, será qual igreja? Porque todos falam, todos detêm a palavra de Deus. Será qual eu ia procurar? Ficaria difícil, né? Você sabe para onde ir? Aconteceu isso uma vez, uma irmãzinha ali na cidade de Casa. Ela estava passando por um problema na igreja que ela estava indo, e ela falou: eu preciso de encontrar um lugar para me congregar, para me sentir a presença de Deus, para me adorar a Deus. E ela estava passando ali próximo de uma igreja ali, uma igreja pequena que está ali, Tabernáculo da Vida em Casa. E ela falou com uma luz, veio, e entrou para dentro. E ela falou: aqui, esse é o lugar. Glória a Deus. Amém. Esse é o lugar glória de vida. Então eu creio que os discípulos eles teriam uma luz, eles teriam algo que os levaria aonde está o corpo, aonde está a palavra. Porque não ia procurar, se fosse olhar para grandes catedrais, mas certamente Deus está nesse negócio. O negócio que o homem construiu, levantou, edificou, isso não é errado. Mas não é isso que nós precisamos de olhar. Nós temos que ver aonde o Espírito Santo está manifestando, aonde o Espírito Santo está trabalhando. Eu te pergunto, quantos tempos tinham para Isaías correr naquele dia? Mas ele correu para tempos aonde ele sabia que a presença de Deus poderia ser sentida. E quando ele entrou naquele lugar, um homem, um profeta de Deus, não é um homem qualquer, meu irmão, um profeta de Deus. E quando ele chegou, que ele sentiu a presença de Deus, ele falou: ai de mim, que agora eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. E ele pensou: agora é o meu filho. E ele sentia, ele falou naquele lugar, isto é, aquele tempo começou a tremer, começou a vibrar, começou a balançar, e ele começou a entrar no desespero. Mas naquele desespero ele viu quando um anjo foi ali no altar e pegou uma brasa viva, isto é, uma brasa que estava acesa. Meu irmão, é bom você estar no lugar onde não estão mortos, onde a palavra ainda pode falar, onde a palavra ainda tem poder para transformar, poder para mudar. E diz que aquele anjo pegou com uma tenaz, uma brasa viva daquele altar, e veio e passou em sua boca, e limpou seus lábios, e ele pôde ver a glória de Deus. E diz a Escritura que ele viu anjos voando, e anjos dizendo: santo, santo. E logo, meu irmão, depois daquela experiência, aquele homem escreveu uma Bíblia completa. Os livros de Isaías são os livros da Bíblia, e você pode tomar, você vai ver que eles estão também calibrados, eles estão pautados, cada um com as suas referências. Por quê? Porque teve experiência, entrou na presença de Deus, e ele tem que fazer a mesma coisa, porque nós precisamos das mesmas evidências. Se Deus fez naquele dia, isso tem que acontecer. Não é só, não pense que nós vamos chegar a um nível de transformação do corpo, vivendo uma vida rasa, vivendo só o cotidiano. É o que eu disse: vem na igreja porque eu preciso de me descarregar ali. Não, você vem porque você quer uma experiência com o sobrenatural, que é a palavra de Deus. Deixa-me para os finalmente aqui. Antes que houvesse a palavra, eu já disse essa parte. Então, vamos mais aqui. Então, Deus, na criação, criou o mundo primeiro pelo seu pensamento. Então, ele falou, e o pensamento expressado se materializou. Entende o que eu quero dizer agora? Olhe bem. Se aquele mesmo Espírito que disse: haja luz, e houve luz, que disse: haja árvores, e houve árvores. E essa mesma voz que disse: haja árvore, um dia, andando por um caminho e não encontrando fruto de uma árvore, ele disse: que ninguém mais come fruto de ti. E aquela árvore não entendeu: se eu não vou dar fruto, então eu tenho que secar. Quando passaram ali 2 dias depois, aquela árvore já estava
seca, porque a mesma voz que diz haja árvores, agora falou a mesma palavra, com o mesmo poder. Mas quantos mil anos depois, mas o mesmo poder estava ali. Então olhe bem, e se a mesma mente que estava em Cristo estiver em você, o quanto ele poderia dizer: não haja problemas, não haja enfermidade. Aqui o profeta fala assim: não haja câncer, e isso desapareceria. Que os olhos do cego sejam abertos, e assim seria ver ele, e este é o seu pensamento. Jesus disse: na verdade, você diz, isso foi Jesus, mas espere um minuto. Ele disse aqui: tenha fé em Deus, porque em verdade vos digo, agora é para nós, em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse mundo, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Isto está correto. Você terá isto? Não, mas você terá isto. O que pode ser? Tem que ser um poder dado à igreja. Se o seu coração, se a sua mente estiver assim, preenchidos com o Espírito de Deus, ao ponto dos seus pensamentos se tornarem os pensamentos dele, então você está apto para pedir e falar qualquer coisa e aquilo acontecer. Amém? Vocês entenderam? Até aqui tudo bem? Então são essas palavras que eu tinha para vos dizer nessa noite, baseados aqui ou fundados, né, na Escritura e naquilo que o Espírito Santo tem para trazer aos nossos corações. Receba isso como legado da parte do Senhor para a sua vida. Amém. Se nós não encontrarmos mais desse lado da vida, saiba de uma coisa, meu irmão: o Evangelho que nós falamos aqui nessa noite é o Evangelho com o poder de transformação. E antes de encerrar ainda, gostaria que cantasse o hino. E nós vamos fazer uma oração
sei que tem almas aqui nessa noite que estavam chorando, clamando: Senhor, eu quero encontrar um lugar, eu quero encontrar a tua presença. E se eu te disser que ele está aqui, porque não é homem, tira o homem daqui e deixa ele não operar. E você verá. Eu não podia terminar esse culto sem fazer isso. Não é um capricho. Não. Sabe disso? Aqui na frente há vidas preciosas, almas que foram resgatadas com o sangue do Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro que tira o pecado de nossas vidas. Enquanto você ouve, eu quero algo. Senhor, foi tão claro a tua palavra nessa noite. Realmente eu quero estar debaixo desse primeiro amor. Eu quero voltar a essa presença. E aqui estamos com pessoas que veio tanto voltar. Senhor, aqui está essa vida preciosa. Voltar com o Senhor. Enquanto a igreja intercede e nós juntamente falamos as mãos, Senhor, e pedimos que o Senhor possa abençoar essa vida. Que os caminhos deles sejam endireitados e que o diabo não tenha mais poder sobre a vida dele. Os negócios deles sejam desembaraçados. Que eles sejam uma pessoa abençoada e próspera nos teus caminhos. Que esse espírito de inferioridade também está te deixando agora. Baixa estima, está caindo no terra agora. Porque você é a semente predestinada. Em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, que está estabelecendo na tua presença. É uma hora esta de que esse sonho está mente. Quando o mundo está compartilhando os corações e as mentes, aqui está uma adolescente prostrada na tua presença, que é mais de ti. E ela recebe nesta noite o poder do Senhor, o poder da tua palavra que foi falada. Possa bater nesse coração, dando a ela certeza e convicção. O selamento da vida eterna e o selo do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Oh Deus, eu leio. Está aqui, a alegria na tua presença. Ela chegou aos pontos entrantes, mas ela é também uma semente predestinada, que busca por uma vida eterna, que busca por um encontro com a tua palavra. Senhor, que o Senhor abençoe os corações. O Senhor sabe como ela chegou nessa noite, carente, necessitada, querendo tirar o Senhor, que não compra na farmácia. Não. Mas o Senhor pode dar. E hoje estou vendo que ela está nesse momento recebendo de ti, Pai, aquele grande conforto, toda a opressão da vida já tem que sair. Você queria ver algo diferente. E ele te mostrou isso aqui nessa noite. Então, vai, essa convicção do teu coração. Receba a tua bênção. Em
Senhor, e é tão bom escutar a tua presença. Não te apartes, não te apartes. Também, Pai, com Marcelo, na tua presença. Ele busca a glória de ti. Nesse momento, graças a Deus, tem clamor, uma intercessão. E ao Pai, que Ele possa, com Marcelo, é o que você está pedindo. Que você está recebendo. Amém. Você crê? Crê? Não tome posse. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Te louvamos, te agradecemos. Ao retornar ao nosso lar, queremos voltar abençoados. Esta igreja do Senhor Jesus Cristo, nossos irmãos que aqui estão, que todos possam ser recompensados por seus esforços e levar essa bênção em seus corações. Também os que acompanham pela transmissão, que esta virtude, que este poder possa tomar cada vida preciosa, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, poder de destruição, possa tomar forma nos corações. Que a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Aleluia. Glória.